Já estamos de volta. Agora esperando que volva Ana e vamos a seguir com o assunto. Apenas para contextualizar um pouco de lo que hemos hablado, estávamos falando agora de uma escena, de uma performance que hecho yo com Priscila D'Avanzo, que se chama Quem Eres Tu? Em la Casa de Bernarda Alba, que foi hecha em la Semana de la Mujer, hecha, uma atividade que foi dentro da Semana de la Mujer, do coletivo Venus Urânia. Dejo las indicações um enlace para ver, se quereis ver. É uma performance de 8 minutos. Ana! Olá! Bueno, agora sim, está gravado. Tem algo aí estranho? Como que uma espécie de... Está normal? Bueno, está normal. Creo que é normal. Es que yo veo, pero está normal. Então, Ana, desculpa Bueno, normal, te haber normal. interrompido. Me estavas contando del processo, não, del croma e todo, de como foi. A mim me pareceu muito interessante. Eu não me he enterado del diálogo porque ha havido um problema técnico, como tu sabes, pero depois... Depois, aqui estou eu com Elizabeth. Aqui. E então, assim, depois foi... mas, de qualquer modo, me interessou muito, porque, como vi as imagens, eu creio que, em primeiro lugar, as atrizes, tu, a outra atriz, estavam as duas muito bonitas, e tinham um fundo, um cenário muito bonito, que era uma calle, não? Que era uma calle assim, muito tranquila. De onde era esta calle? Era São Paulo? Mira, era São Paulo. Antes, la calle del ensayo era una foto Uhum. que había salido en el periódico, pero como no logramos tener la autorización, Uhum. entonces David, que es el actor, salió por la calle Uhum. con mascarilla. Ah, Fabiola, saudades. Salió con la mascarilla y Uhum. salió haciendo fotos Uhum. alrededor de su barrio, de las calles vacías, Ah. intentando imitar la foto original, porque no conseguimos la autorización. Pero la idea era la misma. Y al final nos gustó la imagen hecha por Por David, Davi. por tener este aspecto más Natural, não? cercano, ¿no? Más natural, Uhum. más... Y él ha sabido captar bien. Y todo salió, entonces la pregunta inicial del proyecto era, sin palco, ¿dónde tú pones tu cuerpo? ¿No? Uhum. Entonces Tatiana empezó a traer fotos de sitios y lugares que tenía, que echaba de menos, ¿no? Cosas que le gustaría, sitios donde le gustaría estar y sitios Uhum. donde no gustaría estar. Uhum. Y entonces empezamos a improvisar. Pero ¿qué pasó? Cuando poníamos la foto, ¿no? por detrás, Uhum. el ordenador de Tatiana no lograba tener calidad suficiente para no confundir la Uhum. persona y el fondo. No tenía calidad, un poco que Sim. desaparecía. Y se quedaba una imagen muy Pero inestable. isso foi muito interessante. A mim me ha dado uma impressão fantasmagal, assim, um fantasmal, não? Era como que Fantasmal. fantasmal, não? Y Me entonces causou isso. yo, ya con mi mentalidad de un poco de dramaturga, vi ahí un conflicto, ¿no? De quiero ser vista, Sim. pero este universo no me ayuda. Uhum. Y ahí ya tengo el conflicto, ya tengo el Uhum. conflicto. El conflicto ya está dado, quiero ser vista y era muy gracioso porque ella se quedaba muy enfadada porque ella quería ser vista y traía varias lámparas y buscaba de todo. Y además no podía comprar la tela verde para Claro, hacer el claro. fondo porque estaba todo cerrado, todo, no había nada abierto, no podía encomendar, tenía miedo de recibir, bueno, en fin, entonces era, pero yo ya tengo el conflicto.
Sim. Y, y entonces a partir de esto fui creando la dramaturgia, a partir de este conflicto, de este Uhum. universo, que también es muy real, porque estamos aquí en Instagram, todo el mundo quiere, no, todo el mundo quiere ver y ser visto, Sim. pero es un ambiente de mucho ruido ahora mismo, ¿no? Un montón Uhum. de lives. Y otra, para que uno tiene visibilidad, hay que tener el cacharro, hay que tener el procesador correcto, hay que tener dinero para pagar la conexión a la internet. Hay- E que seja y, bueno. y que sea buena, hay que no se caiga. O sea, pero por otro lado, si no fuese la tecnología, estaba casi 30 años, 30 no, minto, 20 años sem ver a Tatiana y nos reencontramos Uhum. por culpa de la pandemia y porque este grupo de teatro de investigación empezó a hacer las reuniones virtuales. Uhum. Entonces yo me incorporé, ella se incorporó y nos encontramos. Entonces, Interessante, não? Que é aberto outro esta panorama. dualidad, porque a la vez te incluye, porque yo en otro país pude crear un proyecto, Uhum. pude reencontrar personas que, mira, que había recién vuelto de São Paulo, estuve 3 años en São Paulo y no había coincidido con ella. Y Uhum. otro actor, yo no conozco en vivo, yo no sé, nunca, solo conozco por cámara, no lo conozco en vivo, pero tenemos No? una intimidad y Que tenemos coisa. así como una familia, sí, como, no sé, una familiaridad, como es muy natural todo, la Pois mira que comunicación. eu, agora falando contigo, me dou conta de que há gente com a qual me relaciono que eu não conheço personalmente, pero que la tenho tão íntima por contactos virtuais e que eu me ouvido que já não, que não conosco personalmente, fisicamente a pessoa. Para mim é como se la conheciera, Sí, sí, não? sí, sí. Como que cambia? Eu creio que é interessante porque a pensando um pouco em investigar um pouco o linguagem e como podemos relacionar-nos com ele, eu creio que também podemos pensar que estamos generando uma outra forma de presencialidade. Porque hemos hablado agora, não, de que nós outras atrizes e todo, e criadores cênicos e criadoras cênicas, estamos pensando que talvez a questão de que a coisa seja em direto já nos dá algo parecido com a presença física e que temos no teatro, que teníamos antes e que esperamos que volvamos a ter. Mas, de qualquer modo, eu creio que esta relação de simultaneidade também nos genera também uma sensação de fisicalidade. Ou não? A mim me genera isto. Eu creio que, de algum modo, logramos. A mí sí. Yo creo que yo creo que eso es algo para que estudien el por qué, pero me da una sensación de fisicalidad. No sé si es porque la mente tiene la tendencia de completar las cosas, no sé por qué, pero a mí sí. Pero conozco gente que no, que dicen, yo cuando siempre estoy solo con la cabeza, me falta, yo creo que hay personas que tienen necesidad de tocar, ¿sabes? De tocar. Sim, de tocar No, fisicamente. no sé si, yo nunca fui muy abracitos, entonces yo soy muy de hablar y escuchar, entonces para mí, Uhum. pero sí que he escuchado de gente que dice, mira, es que no puedo. Es que necesito coger la mano, necesito sentir el olor del perfume, necesito... Entonces yo Uhum. creo que es muy personal, pero yo como soy un poco, soy cercana, Eu pero no creio que mucho. talvez, Ana, estamos vivendo outra forma de presencialidade, não? Pero também, por outro lado, me imagino que isto também nos dá outra qualidade das relações físicas presenciais. Porque eu, ayer, por exemplo, he estado com umas amigas e todo que hemos ido ao parque, retiro, a ser um encontro e tal, uma protesta e todo, del fora Bolsonaro e tal. E que isso era pretexto, pero a realidade era encontrar as pessoas, não? De estar ali com a gente, de estar sentada em um parque.
aunque não estamos aí nos abraçando e todo, pero já muita gente vacunada, todas vacunadas praticamente, pero de qualquer modo o hecho de estar ali com a gente, de ver-se, de hablar, de hablar de uma maneira descompromissada, o tempo, sabe, o tempo que corre assim livre. Então, eu creio que isso dá outra qualidade, que é algo como que um acontecimento importante encontrar as pessoas, não? No, es otra, no hay color, ¿no? Y además el mundo virtual, hay los encuentros familiares y hay estos que promovemos que es un poco distinto, que es un poco de generar contenido, de investigar artísticamente, que es otro modo, otro tipo de encuentros, ¿no? De hacer encuentros. Sim, Y ya pero tem também encontrar algo de amigos. personal aí, creio. Yo no hablo con mi madre como hablo por ejemplo, en estos trabajos de investigación estética, ¿sabes? Y artística, ¿no? Una, porque la hija está loca, siéntate, que me mareas. É Y outra, otra, não? otra cosa, ¿no? Es, Pero eu eh, creio que é bonito yo também. creo que ha ampliado la manera, ampliado no, yo creo que ha dado otros contornos para el fenómeno de la comunicación, ¿no? Entre las personas, así, otro giro, que podemos usarla de una manera muy distópica o muy utópica, ¿no? Así. Mas, Ana, sabe, quando falamos de comunicação, enlouquecemos, não? Que é teatro. A comunicação não é somente uma coisa do entendimento cognitivo de lo que estamos falando. A comunicação nossa sempre tem que generar uma emoção. Sempre vai com algo de emoção junto, não? E que tu, por exemplo, consigas relacionar com as pessoas e ao mesmo tempo generar algo que não seja simplesmente o que esta pessoa está escutando ou o que está vendo, assim, conscientemente, de uma maneira mais... Eu creio que existe mais ou menos o processo, não, de la criação artística com estes elementos. Sí, E creio que la estamos creación artística buscando e encontrando, não, outros significados. Por exemplo, voltando aqui a tu espetáculo, eu... depois de que assistido, tu has dito que havia um problema com o sonido e que era um problema técnico. Eu me quedei com a impressão de que o espetáculo era daquele modo, sabes? O espetáculo em que vi. Então, me quedei com a imagem, por exemplo, que era esta coisa fantasmal, e me parecia que este diálogo, del qual eu não escutava nada, era como um diálogo, pero um diálogo mudo. Era como se estivesse, não sei, a mim já comecei a ser uma outra película. Era como se fosse uma película muda, realmente, sabe? Era como se fosse um cine mudo e algo que estava como que entre a realidade e outra maneira, outra forma que não é a real. Exato. A palavra seria esta, é que como que transitava entre o real e o irreal. E então, aí, por lo que via da imagem, de como as pessoas iam, como o corpo ia deshaciendo, não, que poderia ser um problema técnico, mas um recurso muito interessante. Não cambia isso. Eu creio que se for pensar no espetáculo, isso também tem um ponto. Sí, um ponto, también não? que Como se diz assim, era como que algo que se deshacia, se desmaterializava. Então, eu tinha sempre essa sensação de que algo estava entre a materialidade e a desmaterialização. Então, era um processo de construção. E isso sim me pareceu muito interessante. E por este aspecto, o espetáculo em si me pareceu uma proposta muito interessante, sabe? sí, porque partió justamente del humano, ¿no? Yo creo que tú puedes poner la tecnología que quieras, pero si tú olvidas del factor humano, tú a lo mejor estás haciendo más publicidad, marketing, otra área, ¿no? Pero yo creo que el artista, como humano, como artista humano, yo por lo menos intento partir del humano, de la necesidad humana
Sí, Entonces, fue un poco asumir, porque nosotros no teníamos la condición de hacer imagen cinematográfica con no. todo perfecto, con una luz. Y además la perfección es muy cara y no me gusta la perfección. La verdad que no, Claro. yo no busco la perfección. Sí, el bello, sí, la belleza, pero esta belleza que uno dice, ¿sabe? La belleza Impredecible, ¿no? de una taza de café que se quedó la borra, ¿sabes? Del café. Esta es la belleza. Esta es la belleza que busco. No busco la belleza de, impecable de una taza que ha tocado. No. Esta belleza de la propia existencia humana que es efímera, que criamos, inventamos montonazos de cosas, pero es efímero. Pues a mí me Esta pareceu muito questão interessante como ilustrou. existencial, é mais existencial y asumir el error y el problema como parte de la estética. Uhum, Porque la primera vez que enseñé ese espectáculo, que fue en el CPK, uhum. había tenido un problema técnico gordo, gordísimo, que fue que mi ordenador Uhum. se actualizó y actualizó mal. Ah, Y justamente la cámara uhum. fue dañada. El link entonces se bloqueaba a cada dos, se bloqueaba. Para se mover, yo tenía que acender, apagar, mover y hacer. Pero yo ya estaba en directo y tenía que seguir. Y tenía que seguir. Entonces jugué con la voz Aham. y jugué con el botón de apagar y E encender entender? la cámara. Y salió un otro espectáculo aquel día. Y aquel día mucha gente saiu mucho más emocionada do que un otro día que también presenté el CPECA, que teníamos todo controlado. Pois Y sim. aquel día todo controlado, la gente, ah, guay, interesante. Pero el día que todo, y que tenía esa urgencia, Uhum. porque teníamos claro cuál es la necesidad humana de Uhum. existir, de llegar al otro, de se Uhum. comunicar, de hacer, ¿no? Del conflicto de los personajes, teníamos muy claro, porque nació, eso como digo, nació de la propia desesperación de la actriz y por favor, que eso no está saliendo como quiero. Y yo Claro. asumí, dramatúrgicamente yo asumí que las cosas no salen como queremos, Sim. que, que É es como así. que é como que um juego em que tu juegas com um terceiro elemento que não é que del qual não tens controle. No, no. Y es la vida, pero tenemos que hacer de todo para tener control. Assim é a Porque vida, es não? parte del juego. E assim é a Porque si no vida. hacemos de todo para querer tener el control, el juego también lo hace. Entonces el juego es hacer de todo para tener control, porque ¿cómo no va a tener control? El juego se hace de los contrarios, no es una cosa... Sabe Bueno, uma coisa que me recorda? Recordo uma coisa uma frase que eu escutava muito de Nia, que era assim: quando aprendi todas as respostas, cambiaram as perguntas. exacto, exacto, exacto. Y con Não? ese espectáculo ocurre un poco eso, cuando estamos muy seguros y Uhum. sabemos todo, él funciona menos. Exato. E Porque aí tu él vê assim, funciona, porque la dramaturgia fue basada en el error, en el exato. factor error, Sim, en lo que no, não en se la pode sorpresa que controlar. da. Y aparece el divino también, porque a veces en aquel día la voz se bloqueó justo en aquella frase y hizo de Claro. el factor magia, la magia, hizo de la magia, pero tú no vas a lograr repetir este momento nunca jamás. Exato, exato. E quando trabalhamos com muita tecnologia, trabalhamos com gente que está em partes distintas, com recursos diferenciados, que não são uniformes, não são iguais. Então, naturalmente, toda esta carga de impredecibilidade aumenta. E isto também temos que julgar
e jogamos. Eu creio que isso forma parte da linguagem que estamos trabalhando, não? E creio que é algo também muito interessante. E quizás, não sei, vamos a volver à normalidade ou não? Não se sabe. E se volvemos à normalidade, será que vamos a deixar que isso se vá? Ou vamos a querer manter algo disso? Eu creio. Não sei Yo tu. creo que un poco mantener, porque Eu... esto, yo estoy en Madrid, pero Uhum. quiero seguir pues encontrando con este grupo, quiero seguir acompañando el CPECA y quizá no con tanto, Com no con tanta frequência? tanta, no con tanta frecuencia, pero con algo de esto, ¿no? Y a ver dónde esto nos lleva, porque Claro, porque eu creio que uma das coisas boas foi a possibilidade de acercarmos a pessoas em distintas partes do mundo sem nenhum tipo de impedimento, não? Simplesmente com uma no, hora. ¿por qué no? De repente no puede haber un espectáculo que está ocurriendo en Madrid, indirecto y presencialmente en un teatro, y que en el telón tenga un actor, yo tengo ganas, un actor que está en directo en otro país, y con todos Mira, sus problemas, que va a já que tener has un montón. hablado, não? Há uma diretora que é Cristiane Jataí, que trabalha muito com a fronteira entre o teatro e o cine. Trabalha com a ideia de fronteira, teatro e cine. E he visto duas obras suyas. Uma, se elas fossem a Moscou, que era uma adaptação de Las Três Hermanas, e depois he visto na outra, que agora não me acordo o nome, do último espetáculo, que he visto recentemente, e que tinha também a ideia de la imigração, todo esse processo de desplazamento. E tinha o quê? Ela trabalha com câmeras, trabalha com atores e também trabalha com vamos, de registro. Pelo menos nesse espetáculo tinha. Então, se tinha, por exemplo, algum momento que tinha uma imagem que estava gravada e que, de repente, esse ator que estava ali na tela, que havia sido gravado em um viagem, não sei, em Turquia, não foi em Turquia, eu creio que foi em Grécia, ou foi em algum lugar que estava, ou foi em Síria, em algum lugar que estava assim, e o ator estava ali também. Então, juega muito com isso. Mas eu creio que ela juega porque ela está trabalhando com isso há muitos anos. Depois já, eu creio que é interessante conhecê-la. Um dia podemos falar mais sobre ela. Mas, de todo modo, eu creio que nós outros, aún sem conhecer estas ideias ou mesmo esta investigação, também estamos chegando a isto por a própria necessidade para poder seguir trabalhando, não? Claro, E aí seguir entra a creando questão de que este... quizás nos guste. A mim me ha gustado, em parte. Me ha gustado. A experiência, te digo, a experiência não me desmotiva totalmente. Me ha gustado. É um juguete a mais, não? E uma maneira muito potente de expressar-se também, e comunicar-se e, e expressar-se, porque também Algo é mais ganhamos. fácil chegar ao outro, não? Porque o teatro tu tem que alquilar o espaço, há que entrar na cartelera, é mais lento todo, não? É todo mais lento, mas igual de bello. Uhum. E isto creio que... Não, eu creio que eu creio que vai haver mais linguagens híbridas, né? Já existia antes da pandemia, não? E em Espanha he visto uma charla deste, eu creio que é Álvaro Luna, creio que se chama Álvaro Luna, que ele também mescla projeções audiovisuais com teatro clássico, com teatro. Uhum. E há muitos já há gente que investiga com isso há Eu creio que mais de 10 sempre, anos. se formos Pero a lo pensar, mejor, quizá que ahora en adelante a lo mejor tenga, no sé, convocatorias, apoyo o festivales más mira, por direccionados falar em para... convocatórias, a última, agora no, vão ser outra vez uma apresentação da convocatória de Liberecena para este ano, el dia 6. Pero el ano passado eu vi a convocatória e a convocatória era totalmente online, não?
Entonces já toda a convocatória era para atividades totalmente online. Então se transforma também em uma modalidade artística que antes não existia, que é o Claro. teatro, não? E o teatro online não é o cine, porque o cine é todo um trabalho de montagem, um trabalho de não, é um trabalho de muito De mais. edición muy grande, claro. É O um outro cine trabalho. é algo de montagem, é algo que tu tens o ator, tens o cenário, tens um montão de elementos, mas em realidade quem define toda a narrativa, quem define tudo isso, é a pessoa que monta. Então, aquilo tem que toda a questão da poética, toda a questão da narração, de todo o que seja, não, é o trabalho do montador. Cambia totalmente uma película se te montas de uma maneira ou de outra, pero o teatro não é assim. O teatro já temos uma presencialidade, seja esta física ou virtual, mas de todo modo, esta presencialidade é algo que sempre nos vai a surpreender, sempre haverá um elemento que pode sair um pouco assim do guião, que tu não podes. E además que tu que trabajaba con toda a temática dos orixás, ¿no? Que é a presença, ¿no? A presença não é algo que estende um pouco mais allá del cuerpo físico. Bueno, y ahí ya vamos un Claro, poco. Ana, ai, ó. Y Graças, ahí hein? yo Graças por creo que también recordar-me, esta hein? cosa de la materialidad y materialidad, lo que se torna, que perdura por el tiempo, que no, que es estar presente. No, que siempre hablamos, estoy aquí, pero la mente allí, el cuerpo aquí, no, los ancestrales que se hacen porque, por ejemplo, yo tengo una experiencia cuando decidí volver a España. Fue una decisión muy rápida, fue muy rápida, Sim? porque sí, decidimos en una semana. Mi pareja ya estaba, bueno, no estaba muy claro su situación en la empresa, pero no quería contar mucho. Pero, pero fue caminando por la playa de Alcocebre, ¿no? Que me encanta el Mediterráneo. Y para mí a veces tenía una sensación muy curiosa, ¿no? Porque en verano las calles de Alcocebre huele como el patio de la casa de mi abuela Ah, paterna, que es hija de español. que coisa. El mismo olor, porque tiene los mismos árboles, los Ah, naranjos, el clavel, no sé cómo se llama en español, a dama da noite, no sé, no me acuerdo. sim. El mismo olor, y como mi abuela vivía en Presidente Prudente, que es oeste paulista, que es muy caloroso en verano y es un calor seco, Uhum. entonces, entonces era muy curioso porque ¿cómo puedo estar caminando en una playa en otro país que nunca he estado en mi infancia ahí y me sentí en la casa de mi abuela? Que coisa, hein? ¿No? Por esta sinergia del olor, de la temperatura. ¿Y por qué? Entonces eso te junta el pasado con el presente, con las sensaciones, con la memoria, mezcla todo. Entonces, ¿qué es la presencia? Yo tuve la sensación de la presencia de mi abuela ahí, ¿no? Uhum. Y yo me acuerdo que esa semana dijo, venga Nacho, vamos a volver a España porque las cosas en Brasil están se quedando tan Turbio. grises, tan turbias, que vale. Y habíamos hablado con la persona que iba a alquilar, porque el inquilino que estaba en mi piso se iba, Uhum. entonces ya iba a volver para alquilar y llamamos, no alquile más, Uhum. que nos vamos a quedar. Y tuvimos así un mes para solucionar todo, pero fue una cosa así que de repente me sentí en casa por olores, por sensación térmica, por presencias de eso que tú trabajas mucho, la ancestralidad, ¿no? De la cultura africana, de sentir la presencia de los antepasados
un poco te protegiendo, por así decir, vamos a decir de una manera más mágica, más psicológica, mágica, más psíquica, pero tú sientes que de alguna manera... Te estão indicando algo, não? ¿Oh? Que te indicam, Sí, que te hablam, não? sí, Como, sí. Y entonces lo que es la presencia también, algo que se hace presente, ¿no? pois sabes, Ana, eu sempre he tenido um pouco conflito com relação a isso, porque, em primeiro lugar, sempre fui uma pessoa um pouco rara, desde niña, desde sempre, e eu nunca fui uma pessoa tão muito material. Para mim, minha presença na vida das pessoas não necessita ser material. Eu sempre mantenho uma presença com as pessoas que não é material. E às vezes me quedo um pouco triste quando a pessoa não compreende isso. Pero é porque, não sei, para mim a vida não é puramente material. Para mim a vida nunca foi totalmente material, sabes? Eu não posso ver a vida como algo puramente material. E minha presença na vida das pessoas, quando eu digo que estou presente na vida de uma pessoa, é porque realmente estou. E estou a ponto de saber o que passa com a pessoa, de saber o que pensa esta pessoa, incluso de ler os pensamentos da pessoa. Estou. E eu me acordo, por exemplo, que quando eu era jovem, quando eu vivia em São Paulo, eu trabalhava um tempo na Folha de São Paulo, eu trabalhava com telemarketing, vendia subscrições do periódico e falava com gente por telefone. E eu me acordo que eu, por falar com uma pessoa que eu nunca havia visto em minha vida, e que quizás não chegaria a ver, eu, por la voz, eu identificava todo. Eu veia a pessoa, eu identificava como era esta pessoa fisicamente. E, incluso, comecei a desenvolver uma técnica para identificar o tipo físico de uma pessoa, se era branca, se era negra, se era... como era. Justamente por el sonido da voz. Então, eu identificava os câmbios vocais, identificava tudo isso. E, además, identificava muitas coisas. Conseguia, incluso, como eu te digo, né? Às vezes, de falar com uma pessoa, saber o que está pensando esta pessoa. Então, eu aprendi a desenvolver isso. Isso sempre foi algo natural em minha vida. E lo assim, imagina, por telefone, trabalhando com gente que eu não conhecia, que nunca ia conhecer. Algumas depois se tornaram minhas amigas, amigos e todo, pero sempre tenido essa coisa com as pessoas e de sensibilidade. E então, às vezes tu percebes que tu podes pensar em uma pessoa e de algum modo conectar com o que está havendo na vida dessa pessoa. E depois tu como que forma parte desta vida também, porque existe um processo mental de que tu pensas na pessoa, a pessoa pensa em ti. Então, de algum modo, como que existe uma certa comunicação e que a vida vai seguindo, pero é como que tu caminhas lado a lado com a pessoa, aunque a presença não seja física, porque eu creio que a presença física é outra coisa, é algo que depende muito de circunstâncias vitais, pero a presença real depende de que exista esta conexão. E muitas vezes tu convives com pessoas que não têm nenhuma conexão contigo. Não digo tus familiares, porque já é uma presença muito íntima na família, não? No ambiente familiar. Pero, por exemplo, pessoas com as quais tu trabalhas esporadicamente ou que tenhas algum tipo de contato externo que muitas vezes não têm uma relação, uma afinidade, nada. Agora, por outro lado, há pessoas que tu empeças um assunto hoje e termina dentro de 20 anos, como tu has comentado aí de tu companheira, que se quedou 20 anos sem vê-la, e que de repente como que se encontra outra vez, como que reengata, não? O assunto, é assim, Y não? David, que nunca le conocí directamente, así cara a cara, ¿no? Solo por medio de pantalla y charlo con él como, sí, ¿no? Como ya conocerá, no sé si es también muy cosa de brasileño, ¿no? Que nos tenemos íntimos muy rápido, pero yo creo que también eso puede ocurrir aquí. También Claro. puede ocurrir. Esa conexión que llamamos de conexión, ¿no? Uhum. Conexión, afecto, ¿no? Hoy en día en el arte, por ejemplo, en este cosa de Centro de Investigación Escénica de CEPECA, muchas investigaciones hoy en día en arte va un poco por esta cuestión del afecto, ¿no? Lo que te afecta, el afecto, ¿no? Justamente eso, lo que te llega, lo que te modifica, lo que
y este intercambio, ¿no? De, E outra, nós outras temos y uma. como Não temos artista, como es parte de este juego de afectos, ¿no? Como de afectos e de afetar também, creio. de Porque, no afectar. nosso caso, eu creio que como atrizes temos sempre um processo de chegar à persona e de produzir algo. Querendo ou não, creio que parte do nosso trabalho é isto, não, Carolina? De que Yo creo que sí, tengamos yo creo que que... la arte en general siempre que afectar, o incluso si tú coges un lenguaje que no es muy arte así, muy así, yo quiero ser, incluso la publicidad la entra en ti y te hace una, te vende perfume, la entra en tu mente y juega contigo para te afectar de alguna manera, ¿no? Exato. Pero ahí la cuestión es, o actor no necesariamente quiere vender algo, esa es la diferencia. Esto. Pero la técnica la técnica no, el juego de afectos que nos hace nos sentir un poco humanos, nos hace nos sentir humanos, ¿no? Pois muito interessante, sabe? Estava revendo também um estúdio de Grotowski, não, de Artaud, Teatro e a Peste, quando eu estado com André Koperovic, que ha hecho um trabalho muito interessante, que a André vai estar aqui na semana que vem, que se chama o Estúdio da Peste, que trabalhou com Teatro e a Peste, do Artaud, e eu fui reler, e uma das coisas que encontrei ali, que me havia chamado a atenção, era que ele já falava da virtualidade, e ele falava do teatro como algo virtual. Por quê? Porque, em geral, o teatro é como que cria um outro universo imaginário que não é real, e que este universo imaginário que é criado, que já chamava de virtual na época, que era de 47, creio assim, e que este universo virtual acaba por influir na realidade e influir da maneira como uma peste, ou seja, é algo que contagia, que leva a contagiar-se e que não é isso que estamos falando aqui de afetar, é afetar, é como que algo que não só afeta, como contagia. Pois mira, íamos falando também do universo mágico, porque se vamos a pensar no universo mágico del linhaje africano, quando se habla de magia, também se habla de magia contagiosa. Ou seja, o contágio não é físico, o contágio não é físico. E nós outros, quando trabalhamos com teatro ou qualquer forma de arte, o que hacemos tampouco é completamente físico, aunque esteja fisicamente ali. Isso nunca vai ser totalmente físico. Isso sempre vai ter outros e outros. Ter uma materialidade, mas tem outras. Exato, outros desdobramentos. E interessante que a hora como estamos trabalhando tanto virtualmente, começamos a ter esta consciência, coisa que antes, quizás, não teníamos tão clara. Sim, porque também há as ondas, não? As ondulações, as luzes, né? É que nós temos a tendência de chamar de físico tudo que podemos ver, pero a vida é muito, 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 muito mais do que aquilo que podemos ver. ¿No? Exato. Que Son maravilha las ondas, ter encontrado. el sonido, la voz, enlazando com a logopedia, com a linguística, la voz é também um fenômeno físico, pero não de material, não é material. Pero no es visual, pero hay ondas que entran y te afectan y te genera una impresión mental, ¿no? Eso sí, que de la lingüista decía que el fonema es la impresión psíquica, mental, ¿no? De un sonido, cuando imprime. Entonces, el niño está balbuceando sonidos varios. Entonces fala, mamá, mamá. Y ahí a madre fala, mamá, mamá. Entonces el niño entiende que aquel sonido, mamá, causa una reacción en la madre que tiene sentido, que crea significado. Entonces eso va imprimiendo, ¿no? Eso va como afetando, moldeando, va creando una impresión psíquica que viene desde el útero, ¿no?
que Isso. otro día fue una exposición llamada La Palabra Uhum. y, y mostraba los llantos de los bebés, de varios, bebé francés, bebé alemán, bebé... Ah, sim. Y ya tenían una musicalidad distinta. O Ah, sea, que interessante. ya imprime, ¿no? Y esta musicalidad de la lengua que también va mucho por el emocional, que la intensidad de la voz, que todo ese cuerpo afectivo, emotivo, hasta el 5 años de edad, que se va moldeando ahí, ¿no? El tono que se habla, o que el niño interpreta como alegría, como en términos de sonido, ¿no? Lo que es la tristeza, que lengua pertenece. O sea, desde la tripita ya Já está inmerso en un mundo sonoro, ¿no? En un mundo, claro, el niño sonoro e afetivo, não? Ela afeta. sonoro y afectivo, porque ya empieza a ver ahí y ya de Pois mira, pertenecer. hablando de poesia, hablando de Gilberto Gil, há uma música de Gilberto Gil que é Realce, que tem uma frase que diz: El afeto es fuego e el modo del fuego es caliente. E de repente, nós outros afetaremos. Não? O afeto é fogo e o modo do fogo é quente e de repente a gente afetará, né? Como que chega? Ana, vamos a perguntar aqui se há alguma pergunta. Se algum quer fazer alguma pergunta, vou pôr as gafas porque já Tenemos de veo. tantas Algum querer fazer penas, alguma Renato, pergunta? Assim, aqui hemos tenido muitas pessoas aqui, muitíssimas graças por assistir. As pessoas que ouviram da primeira, da segunda. Quereis perguntar algo para a Ana ou para mim, se quereis comentar algo? Aproveitar que já vamos passar as considerações finais, porque me ha encantado. Eu te agradeço muitíssimo, Ana, por estar aqui. Agradeço também por haver volto a Madrid, porque não só has volto, pero que a impressão é que como has ido a São Paulo, has recorrido algo e has volto aqui com algo que te, como que mais yo fui a completa. recoger algo que me había olvidado de llevar a España. Mira, ¿no? Vine a España, tuve experiencias maravillosas, pero me faltaba algo que volví, recogí, que son algunos valores, justamente yo creo que pensar el mundo más dentro de esa lógica del afecto y también de arte de reír del imperfecto, ¿no? De no buscar la perfección, pero gestionar, ¿no? ¿No? Yo creo que muchas cosas. No voy a decir qué he recogido ahí, porque a lo mejor no tengo palabras Eu lo exactas que veo y que no tu has quiero transformar en palabras porque na beleza, na sensualidade, na paz. Eu una creio que has paz. traído tudo isso. Eu vejo assim, que has como que retraído, não sei, recuperado, ou encontrado, ou buscado. É que, não sei como. É que como te vejo mais completa. Te vejo completa, assim, porque eu te conhecia antes e eu sabia que eu já veia isso em ti, já veia antes, pero era como que faltava encaixar, faltava um encaixe aí, pero já veia isto. É como que eu lo que veia antes, é que a hora veio completo. É como que era algo que eu sabia que estava aí, pero ao mesmo tempo estava como que não estava como está a hora. E a hora já lo veio mais acomodado, sabes? Como que é como se tu has corrido algo ali e lo has vestido com muito carinho. Esta é a impressão. E Yo que creo isso se que acomodou cuando no vine para corpo. España por primera vez no sabía qué herramientas traer para me sentir a gusto, ¿no? Para sentirme en casa. Y Isso. cuando volví a Brasil, yo ya sabía qué cosas de Brasil yo quería traer, porque a veces había traído cosas que, bueno, es que aquí esto no funciona, pero hay otra cosa que sí que funciona É que te y veio mais cômoda. que me alimenta, que no encuentro aquí, pero que sí que quiero traer, pero que no es esto que había traído yo. Entonces yo fui ahí, bueno, a coger lo que...
Yo creo que por eso es bueno ir, volver, porque para, ay, me olvidé, ¿no? Não, No, acho que que teve si tú mais fuese a coisas una ali. isla desierta, ¿qué te llevaría? No, me deja hacer dos viajes que te contesto. Pois é. É que te vê mais cômoda, é como que tu própria pele hoje te senta mais cômoda. Não sei, ou quizás, vamos, quizás te haya faltado algo ali, que tenha ganas de ir ali. Por exemplo, eu me acordo um dia que cheguei em Brasília, que me sentei num restaurante, e eu me perguntava o que queria, e eu, madre minha, eu quero comer aqui, eu quero comer, 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 porque é como, não, na falei, madre mia, parece que eu he salido de, não sei, de um sonho e que me he despertado ali. Eu creio que isso, algumas vezes nos falta. Tu te vas ali, aunque seja tomar um helado, fazer algo, sentar-te ali ou na praia, algo assim, e que de repente como que, muito bem, já lo he hecho. Agora sim, pode volver ali. Ana, muitíssimas graças por vir aqui. Gracias a ti, no, una conversa más Sim, entre... e tu tens alguma consideração final, o que queira falar aí para nós outras, nós outros? E já, então, Bueno, a palavra é gracias sua. a que vieron, pero no sé, porque fue una charla más con enfoque más... Queríamos hablar cosas más objetivas, pero hacía tanto tiempo que no hablábamos. Sim, Y como si somos como somos, pero por lo menos las dos brasileñas hemos practicado un poco de castellano, porque pois sim. con la pandemia fue difícil practicar el castellano, yo, por lo menos, ¿no? É que tua família já todos falam português, não? Sí, en casa hablamos portugués y, Que y maravilha. estuve haciendo proyectos todos en portugués. Entonces yo llegué a España y no llegué a España con la pandemia. Ah, pois isso, é claro, mira, como cambiam as coisas, porque quando eu conhecia a ti, tus filhos eram pequenos, a Aninha era muito pequena, não falava, o Ninho aún não estava falando espanhol. Mira como são as coisas. Bueno, Ana, então eu te agradeço muitíssimo e já Agradeço. vamos a seguir falando e vamos a fazer mais coisas em comum, que para mim será um grande prazer. Te desejo sorte, bem-vinda a Madrid e que te vá tudo muito bem. E já sabes, estamos aqui, Coletivo Vênus Urânia, yo, lo que necessitar, estou à tua disposição. Será um prazer. Que te vá muito bem. Muitas graças, hein? Ana, creio que se ha ido. Tchau, gente.